Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Boa noite, Eliana, Letícia, Suzete, Cristiane, Dani, Viviane, Ana e Renata. E o Silvério, né, que está na estrada. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso quinto encontro. Quase na metade já, né, pessoal? Meu Deus. O tempo voa, né? O tempo passa. Quase na metade já. Então, vamos lá. Vamos começar nosso encontro de hoje. Então, hoje, o nosso tema é Família na Escola, fortalecendo a aprendizagem dos estudantes. Então, é um tema bem relevante, a gente também passou por ele, está passando ainda, né? Tem muitos ainda que estão desenvolvendo ações aí da semana B. Temos mais uma tarefinha agora, né, que a gente vai ter que incorporar na nossa rotina, né, esse trabalho com a família, a gente vai ter que estar colocando na nossa agenda, então vai ser um assunto constante aí das nossas semanas. Já é, na verdade, né, que a gente atende família todo dia, né, mas a gente vai ter que ter uma ação específica aí na semana ou quinzenal, da forma como a gente achar melhor, para estar envolvendo a família. Então, é um assunto bem importante, e sem a família a gente quase não consegue fazer muita coisa, né? Sem o apoio da família no nosso cotidiano. Então, retomando aqui o nosso encontro passado, eu não vou pedir para vocês abrirem já os portfólios, porque eu selecionei 2 aqui já na sequência, e daí já vou pedir para esses 2 comentarem com a gente o que fizeram. Então, 2 cursistas serão convidados a apresentar suas possibilidades de ação, que foi registrada lá no portfólio do nosso encontro 4, tá? Então, 2 minutinhos para cada um falar. Primeiro que eu selecionei aqui foi... então, só lembrando que o encontro passado era o conselho de classe, né? E as 2 perguntinhas, que era a nossa tarefa no portfólio, o que eliminarei na minha prática e o que implementarei na minha prática. Tá? Então, eu peguei o slide da Ana Paula. Tá? Então, ali na tarefinha está, né, o print, né, da nossa nuvem de palavras, e daí as 2 questões, Ana, que você colocou. Pode comentar para nós, por favor? Boa noite. Então, eu coloquei: eliminarei a prática de discussões não assertivas e que torna a reunião meramente burocrática. E às vezes parece que é só para cumprir tabela, mas o conselho de classe ele tem que ser algo objetivo, claro, visando no pós-conselho, né? O que eu vou fazer com aquele aluno que não conseguiu realmente aprender? E saber o motivo com os professores, o porquê daquilo. Porque ele teve o trimestre inteiro. Então, não adianta só falar de nota, não é a nota em si, mas é o que culminou naquela nota. E implementarei a prática de tomadas de decisões assertivas e conjuntas. Daí é ver com o coletivo ali daquela turma o que deu certo com o professor, o que eles sugerem, ou até mesmo o que não deu certo, né? É isso. Muito bem, Ana, muito obrigada, tá? Então, eu acho que são 2 decisões bem importantes mesmo, né? A gente eliminar essas discussões, né, que fogem do objetivo do conselho, né, e tentar tomar decisões certas, né, que a gente consiga encaminhar ações decisivas mesmo aí para o próximo trimestre. Muito obrigada, tá? E aí o próximo que deixa eu ver, foi o da Letícia. Vai lá, Letícia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tô sobrevivendo ao frio do Curitiba.
Muito frio aí? Bastante, 3 graus hoje. Mas, enfim, qual que é a nossa proposta do conselho de classe? Inclusive, ontem, acho que foi ontem ou hoje, né, a gente estava conversando com os professores sobre isso, né, a questão da intencionalidade da ação. Né? Então, tipo, que é um momento importante para a gente decidir sobre o nosso aluno. Né? O que a gente vai fazer com ele? Ele tirou nota vermelha, tá, e daí? O que vai ser feito a partir disso? O aluno está faltando, o que a gente vai fazer a partir disso? A gente está tendo uma questão de, por exemplo, conflito dentro da sala de aula de alguns alunos. A gente remaneja esse aluno, coloca em outra turma? Então, tudo isso são questões que a gente discute nesse primeiro conselho, que ele é o não só nota, ele vai muito além disso, né? O que a gente vai fazer pensando na aprendizagem desse aluno, né? Não só a questão ali de nota ou comportamento, que muitas vezes é discutido. E a gente vai implementar, né? Eu digo a gente, porque não é só eu sozinha, né? A nossa equipe como um todo, direcionar esse conceito de uma forma assertiva, né? Pensando no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. É isso. Muito bem. Ações muito boas também, né? Uma ótima, esse discutir o comportamento do estudante é uma coisa que surge muito, né, no conselho, acaba só falando que o aluno é isso, é indisciplinado, não faz isso, não faz aquilo, e muitas vezes não foca, né, o que ele é assim por quê, né, o que ele precisa para ser diferente, né, então, intervir mesmo e direcionar, né, de forma assertiva, visando o ensino, né, a aprendizagem desse aluno. Muito obrigada, gente. Então, continuando. Então, eu vou pedir para a Cris ler para mim os objetivos do encontro de hoje, por favor, Cris, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Deixa eu só me justificar, prof. Semana passada, é que como a gente estava sem militar aqui, eu fiquei até às 7h10 na frente do portão. Aí eu não consegui, na terça, tá bom? Mas os objetivos hoje são, né? Compreender a importância da parceria entre escola e família e analisar estratégias para fortalecer o vínculo com as famílias visando a potencialização da aprendizagem e do engajamento dos estudantes. Muito bem. Então, o objetivo hoje não é a gente ficar só na teoria, né? Só lendo e lendo o que é para fazer, mas para que a gente saia desse encontro com algo prático. O que a gente pode fazer, né, para melhorar? O que a gente vai fazer na semana que vem, ou amanhã, ou depois de amanhã, né? Alguma coisa prática mesmo que a gente consiga colocar em ação. Então, compreender essa importância, né, e o que a gente pode fazer para que isso realmente se efetive, né, na nossa escola. Então, para início de conversa, pense em um adulto, além dos seus professores, que foi decisivo para a sua aprendizagem. Aqui é para a gente parar e dar uma pensadinha aí na nossa trajetória como profissional. Quem que contribuiu para a nossa aprendizagem? Alguém que realmente marcou a nossa vida, né? Pense nessa pessoa. O que essa pessoa fez, né? Por que ela fez essa diferença na nossa vida? O que ela fez que fez a diferença? E quem foi essa pessoa na nossa vida? Né? Pode ser alguém de casa, da nossa família, ou do nosso ambiente de trabalho, ou da nossa formação enquanto pessoa, né? Então, isso aqui não é para falar, na verdade, se vocês quiserem escrever ali no chat, vocês podem escrever no chat, tá? Quem foi essa pessoa na sua vida que fez diferença, que fez você querer ser essa pessoa que hoje você é, que fez você construiu o teu, né, a tua forma de trabalhar, a tua forma de pensar. Então, na minha trajetória, por exemplo, profissional, eu tenho uma pessoa muito importante, que foi uma diretora da escola, que me deu a oportunidade quando eu cheguei. Mas na minha vida pessoal também eu já tive muitas pessoas importantes, e uma delas foi o meu pai, né? Um símbolo muito presente, e que eu lembro todos os dias das coisas que ele ensinou enquanto ele viveu. Então, todo mundo tem alguém, né? Então, a Renata, a mãe, a Viviane, a mãe, a Dani, a mãe, né? Então, assim, eu acho que são pessoas que
marcam a nossa vida, né, que ficam para a gente sempre lembrar, né? E eu quero seguir os passos dessa pessoa, eu quero ser pelo menos um pouquinho do que ela foi, né? Isso assim para a gente parar e pensar, né, na nossa vida. Bom, então retomando uma ação que a gente desenvolveu, a Suzete colocou minha professora de língua portuguesa, me ensinou a declamar poesia. Que legal! Então, hoje sou ótima na retórica. Muito legal também isso. Parabéns, pessoal. Obrigado por compartilharem ali. Bom, então, retomando essa ação que a gente desenvolveu, foi a Semana da Família na Escola, né? Que a gente fez esses dias. Algumas escolas ainda estão fazendo, né? Família e escola juntas pela aprendizagem. E esse momento é tão importante porque demonstra ao seu filho que, né? Então, isso aqui era um material que veio de apoio para nós, né? Para a gente falar para os pais o quanto é importante a presença deles na escola. E aqui a gente tem 2 questionamentos. O que a Semana da Família na Escola revelou na prática sobre a relação entre família, escola e aprendizagem? Então, aqui eu quero convidar a Dani para falar um pouquinho, Dani. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, nós trabalhamos da seguinte forma. Eu vou falar nós, né? Porque a Suhaila estava junto. E a gente trabalhou da seguinte forma. A gente fez, durante a Semana da Família, a gente reuniu, então, um café, né, para os pais, e a gente reuniu eles ali com uma mesa posta, toda linda, maravilhosa, toda enfeitada, e a Suhaila, então, deu alguns recados sobre a importância da frequência, a questão do aprendizado, quando o aluno falta na escola, né, a falta também atrapalha na questão das notas. E depois, na sequência, nós tivemos também uma aluna nossa falando sobre a viagem dela no Ganhando o Mundo para a Irlanda o ano passado, então também trouxe algumas coisas legais para os pais. E a Suhaila depois também falou sobre o Ganhando o Mundo, onde ela esteve no Chile, algumas coisas diferentes que ela viu lá, a importância, né, que os pais dão à educação lá no Chile. E para finalizar, então, na hora do café, a hora que eles estavam tomando café, então a gente, tanto a direção, né, a equipe da direção toda, passando nas mesas, enquanto os pais tomavam seu café, para a gente ver quais eram algumas sugestões ou reclamações que os pais tinham. E aí deu uma conversa bem gostosa, os pais participaram, foi bem interessante, inclusive também eles desenharam o rostinho do filho deles e deixaram uma mensagem de motivação para o filho, e a gente deixou esse mural para as crianças durante a semana, para que as crianças pudessem, então, pegar o seu recadinho, o recadinho do pai que veio na reunião. Na semana seguinte, nós, então, chamamos os pais dos alunos faltosos para que a gente tivesse uma conversa com eles e saber qual o motivo, né, dessas faltas. Alguns, claro, eram atestados, outros justificaram que estava doente sem atestado, outros acabaram não justificando, então a gente teve essa conversa com as famílias, foi bem interessante, as famílias... É claro que não todos participaram, não é 100%, mas a gente sempre tem, né, a presença da família ali, a gente vê o quanto isso é importante para os filhos também. Obrigada, Dani. Daí, para complementar, depois de tudo isso que nós fizemos, eu queria que você falasse, assim, você como diretor auxiliar e junto ali com a equipe, depois de tudo isso que nós fizemos, e esse acolhimento e essas ações, que na verdade foi pouca coisa, né? Porque a gente tem muitas tarefas no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo assim perfeito tudo, mas a gente faz no atropelo, a gente vai fazendo e faz o melhor que pode.
Depois de tudo que nós fizemos, o que mudou no seu olhar sobre a presença das famílias na escola? Como diretora auxiliar, eu vejo que é uma aprendizagem diária, tanto para mim, quanto eu acredito que também para os pais. Porque, apesar, né, de nós termos, assim, lutado com relação à frequência, nós vemos que muitos pais, eles valorizam e eles também retornam, às vezes, sem antes mesmo a gente mandar mensagem todo dia, eles já mandam a mensaginha, eles já retornam para nós, olha, estou viajando, ou meu filho não está bem, estou aqui no posto, vou mandar testado. Então, isso tudo demonstra que o trabalho da gente, mesmo que seja, às vezes, não seja perfeito, é claro que a gente é ser humano, a gente erra, né, a gente falha, e a demanda é grande. Então, em meio a tantas reuniões também, né, online ou presencial, mas a gente tem dado o nosso melhor para que a gente acompanhe essas famílias, acompanhe essas crianças e eles também tenham, né, o nosso apoio para que eles continuem, né, com a frequência melhor, com uma aprendizagem melhor, e os pais também, a gente sempre, né, na reunião, a gente sempre fala com eles, fala, a gente está sempre à disposição de vocês, né, e eles também, então, a gente vê que tem um retorno, embora não seja 100%, nem da nossa parte, às vezes, né, e nem da parte deles, mas a gente sempre tem um reconhecimento da parte dos pais, porque eles, mesmo assim, eles retornam para a gente, eles dão satisfação quando os filhos não comparecem. Obrigada, Dani. Não sei se eu respondi isso, Raila. Não, respondeu sim, é isso mesmo, né? A gente sempre aprende o que muda, né? A gente aprende com eles, a gente entende que sem eles é muito mais difícil a nossa tarefa. Então, por mais que a gente às vezes não consiga trazer aquele pai que a gente gostaria que viesse, aquele que gostaria de estar ali ouvindo, né, que é bem difícil trazer esse pai para a escola, mas a gente consegue, um ou outro, né, que aparece ali, convencer da importância de estar junto, de trabalhar junto. Renata, eu ia te chamar agora para você falar da tua escola. Nossa escola tem em torno de 420, 430 alunos, tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa ação. Boa noite. Então, nós fizemos, a gente já tinha realizado naquela semana, que foi feito da Semana da Família, e eu já tinha colocado no projeto, antes de saber que ia ter continuidade da família na escola, eu já tinha colocado no projeto, por quê? Quando nós realizamos aqueles 3 primeiros dias que vieram para a gente fazer a Semana da Família na escola, várias famílias, vários alunos vieram perguntar, mas e a minha família? Porque daí a gente não colocou, porque a minha escola é bem grande, né? Então a minha tem 1.500 alunos. Eu não consigo fazer a escola de uma vez, né? Todos de uma vez. Então, eu fui dividindo. Então, naquela semana, na quarta, a gente pôs 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde, na quinta, na sexta. E aí começou esse interesse dos alunos. Diretora, quando que vai ser a nossa família, né? Eles começaram a procurar, e os pais mandarem mensagem também e tudo mais. Então, no projeto, quando eu montei o projeto, eu já coloquei que eu ia fazer esse desdobramento com as outras turmas. Aí depois que veio que ia ter agora o dia D, né, com a família na escola, sobre a frequência. Então já estava agendado, não era bem nesse dia, mas já tinha agendado ali. Então eu fiz com as turmas que eu tinha, que eu estou com mais problema ali de frequência. Aqui o problema da frequência e da pontualidade é um problema bem sério, não sei como que é na escola de vocês, mas aqui é uma luta a frequência e a pontualidade. Então, a gente já estava fazendo várias ações ali para motivar e, né, que eles conseguissem ali ter esse compromisso de chegar no horário, de não faltar. Mas para nós foi assim, eu fiz no horário da entrada, não fiz o café, porque eu não teria condições de fazer para todos os pais da escola, então eu achei melhor não fazer para ninguém, então não foi feito o lanchinho. A gente fez um momento mesmo para eles conhecerem a rotina da escola. Então, eu segui mais ou menos o que eu tinha feito nos 3 primeiros dias. Então, eles chegaram junto com os filhos para a formatura,
foram para a quadra, participaram da formatura cívica lá com os monitores militares e os professores e pedagogos. Depois nós fomos para o pátio, as famílias e as turmas que estavam selecionadas para aquele dia, e aí nós mostramos algumas ações que a gente estava fazendo, alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos, nós fizemos vários trabalhos com os alunos, assim, de consciência contra o bullying, também tivemos trabalho foi feito do Abril Azul, então foi feito também vários murais, assim, os alunos capricharam bastante, a gente mostrou que isso era importante, esse trabalho de conscientização na escola, mas também da família, e entramos daí na frequência, né, então nós temos um dos murais lá no nosso pátio, é sobre o nosso frequenciômetro. Então, mostrei para os pais, expliquei como era feito o cálculo, como que estava ali o nosso ranking, como que funcionava, por que isso era importante. E aí, em cima dessa ideia, né, dos pais escreverem ali por que era importante, eu fiz um cardzinho que os pais puderam escrever, entregar para os filhos, e foi montado um painel mesmo, né, com os pais escrevendo. Só que assim, é como vocês falaram, né, aquele pai que realmente precisava estar lá para cuidar daquele menino, daquela menina, daquele aluno que tem que estar com problema de frequência, a gente não consegue nesses momentos, né? Mas eu acho que é muito importante essa parceria com esses pais que já são presentes, eles estão ali, tudo que precisar, eles estão ali, mas eles poderem estar no colégio nesses momentos que não são chamados por conta de nota, indisciplina, falta, faz total diferença, sabe? Então, a escola, tem 2 meses que eu assumi a direção, e eu já era professora há 3 anos lá, era algo que eu sentia falta, o nosso colégio estava muito assim, sem ações desse tipo, sabe? Só aula ali, aula, e sem ações assim, que realmente engajasse os alunos, que trouxesse também as famílias, então eu acho que eles têm gostado disso, e toda vez que tem a Semana da Família, outras turmas estão perguntando, e o nosso, que dia que é? Porque eu ainda não consegui levar as famílias de todas as turmas, né? Foi o 4º dia que nós fizemos, então, ainda tem outras turmas que nas próximas semanas, passando agora esse fechamento, trimestre, semana que vem tem jogos escolares, aí eu vou continuar com as turmas que ainda faltam. Mas eu acho que assim, é fundamental. Eu vi ela falando que você comentou da sua viagem, né, do seu intercâmbio ali para o Chile, e como que fora do país isso é importante, né, como a família tem um papel fundamental ali, né, e eu até comentei isso também, porque eu também fui para o Ganhar no Mundo, mas eu fui para o Canadá, e assim, o papel da família na escola é completamente, assim, diferente da posição, do posicionamento da família aqui, infelizmente, mas é cultural, né, eles veem como a participação, a família ser responsável pela educação é como se fosse até a segunda profissão do pai, então ele trabalha para sustentar a família, e a segunda profissão é ali realmente cuidar da vida escolar dos seus filhos, então isso é cultura mesmo daquele país. Uma pena que, infelizmente, aqui no Brasil não é assim, né, então é aí que a gente fica correndo atrás de toda essa frequência e tudo mais. Mas foi muito significativo, claro que de manhã eu tenho a maior parte de turmas de ensino médio, então o número de pais foi bem menor, do ensino médio, ainda por cima, as minhas turmas mais, assim, preocupantes, pontos de atenção da frequência são os terceiros anos, então, terceiros anos ainda vem menos pais, porque muitos pais já acham que eles têm que se virar, né, então é mais complicado ainda, mas eu tive vários pais que foram, e foi bem bacana a conversa. À tarde foram feitos com os 8º anos, com 2 8º que tem uma questão também da frequência, mas daí tinham foram bastante pais, mas os pais que precisavam mesmo não foram, mas eu acho que é importante. Depois nós chamamos esses pais, né, explicando o que houve, né, por que está tendo esse movimento de trazer a família para a escola, qual o objetivo e tudo mais. Mas eu acho que é muito significativo, tem que virar cultura mesmo na escola. Obrigada, Renata. É legal saber assim também que você teve essa experiência fora, e a gente vê muito isso mesmo, né? A gente vê assim, o Canadá acho que não é tanto, porque as escolas são boas, são estruturadas, bem estruturadas pelos relatos dos professores que foram, e no Chile já não, sabe? As escolas não são bem estruturadas, eles não têm tudo que aqui no Brasil os nossos alunos têm, principalmente no Paraná, até a questão da merenda mesmo, sabe? Eles não têm merenda para os alunos, alguns alunos só que têm merenda, então quem foi, viu assim que o diferencial lá, o porquê que os alunos aprendem mais do que, né, apresentam mais resultados do que aqui, é porque a família, ela dá muito valor para a educação,
né? Então, é uma questão cultural, as crianças não faltam, eles não precisam fazer buscativa, então é uma realidade muito diferente da nossa. Mas a nossa é essa, né? E a gente tem que tentar mudar isso, né? E é com essas ações, pequenas ações, agora a gente vai começar a implementar cada vez mais, para ver se a gente consegue mudar um pouco, né, essa concepção que as famílias têm que quem tem que educar sozinho é a escola, e né, não precisa ir todo dia, não precisa ter aquele compromisso, e não é assim, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente o que você fez. Imagino que na tua escola deve ser bem difícil mesmo, uma escola bem grande, né? A nossa, eu já acho... É uma escola bem grande, e aqui, assim, eles têm, primeiro que é muito fluxo, né, porque de matrículas e alteração, então, porque é litoral, então os pais vêm, passam uma temporada aqui, depois vão embora, então eles não têm uma parada, uma moradia totalmente, assim, que fique por mais tempo, né, que se realmente se estabeleça aqui, então é bem complicado. E daí, quando vai chegando o final do ano, muitos alunos, sobretudo do ensino médio, eles já querem trabalhar, porque vai começar a temporada, então é uma luta o final do ano, a frequência, sabe? Então é uma questão até cultural deles aqui também, né, então é bem complicado, então é uma luta, a frequência é bem complicado. Se vocês olharem, não sei se os chefes dos núcleos compartilham aí com vocês do Paraná todo ali, pode ver que o nosso núcleo está sempre ali na luta, lá embaixo na lista, porque não é fácil. É porque na verdade, faz 6 anos que eu moro aqui, eu era do núcleo de Cornélia, então eu consigo ver essa diferença, sabe, de um núcleo para o outro e para uma cidade de outra, no sentido, assim, desse compromisso maior com a frequência, assim, né, eu vejo que alguns núcleos é bem diferente, aqui é realmente uma luta bem grande mesmo, para frequência e pontualidade. Muito obrigada, tá? E vai conseguir, vai dar certo. Vamos ter fé. Então, aqui diz, as parcerias entre escola, família e comunidade favorecem a aprendizagem dos alunos, isso a gente sabe, né? Então, a gente só tem que conseguir que isso realmente aconteça, né? Então, por que a família importa? Pesquisas confirmam que o envolvimento familiar é um dos fatores mais poderosos no desempenho escolar, superando, em muitos casos, o nível socioeconômico da família. Então, independente se a família ela tem uma condição melhor ou não, quando ela tem esse compromisso com a escola, independente do fator econômico da família, a criança, quando ela vem com essa cabeça para a escola, ela aprende, né? Ela se desenvolve melhor que os outros. E isso foi evidenciado, são evidências tiradas do relatório do PISA, tá? Foram tirados de lá, que o apoio familiar ele está associado a melhores resultados acadêmicos, maior bem-estar e mais confiança dos estudantes. Quando os pais se interessam, querem saber o que você aprendeu, se você tem tarefa, se você já fez, por que você né, não foi para a escola. Então, quando o pai está presente, preocupado, querendo saber, os resultados são melhores. Nem todo tipo de apoio gera o mesmo impacto. Práticas cotidianas, como conversar sobre o dia na escola e compartilhar momentos, fazem mais diferença do que apenas reforçar a importância dos estudos. Então, só o simples fato, como foi a aula hoje? Você gostou? Teve alguma coisa diferente? Quando eles mostram esse interesse, né, do filho poder falar sobre o seu dia na escola. Então, esse autor aqui, Cheche e Andrade, eles dizem que os estudantes cujas famílias participam ativamente da vida escolar apresentam desempenho acadêmico significativamente superior, além de menor evasão e melhor autoestima. Então, o simples fato do pai querer saber como foi, o que ele aprendeu, o que teve na escola, isso aí motiva a criança a estar mais atenta para poder contar para a família o que aconteceu na escola, né? E aquele pai que às vezes não se interessa, não quer saber o que aconteceu, o que está aprendendo, a criança também vai deixando, né? E vai deixando de ter também o desempenho acadêmico vai ficando mais baixo, ele vai ficando desmotivado, porque ninguém quer saber como foi a escola, o que ele aprendeu, né?
Então, isso tudo a gente tem que ir colocando aos pouquinhos para as famílias, para que eles conversem mais com as crianças, queiram saber o que tem para fazer. Então, eu sempre tento nas reuniões ir falando isso para eles, tá? Para que eles motivem as crianças a falar, a pensar e eles saberem também o que está acontecendo lá na escola. Bom, então, a participação e o fortalecimento de vínculos. Então, nós temos a participação básica dos pais, que é aquela presença pontual das famílias em ações da escola, com envolvimento limitado. Então, é aqueles pais que eles vão, mas só quando a gente chama, quando é para entregar um boletim, quando é uma reunião. Então, é uma participação básica da família. A participação ativa é quando eles se envolvem frequentemente no acompanhamento da aprendizagem e nas ações escolares. Então, eles vão de vez em quando lá na escola, sem a escola chamar, para querer saber o que está, né, como é que está indo, como é que o filho está indo, conversar com os professores, com a equipe pedagógica. Então, é uma participação ativa. E a corresponsabilidade, quando o pai tem compromisso compartilhado entre a escola e a família, pela aprendizagem dos estudantes. Né? Então, e é isso que a gente quer, né? Essa corresponsabilidade. A gente quer também que os pais, junto com a escola, eles se envolvam na aprendizagem. Tá, meu filho está tendo dificuldades em matemática. E aí eu não sei o que está acontecendo, se ele precisa de um reforço, se precisa que eu ajude em casa, se precisa de uma tarefa adicional, se vocês precisam que mande ele em contraturno. Então, é aquele pai que está ali interessado, ele quer saber, mas ele também se dispõe a ajudar, né? A fazer a parte deles em casa. Então, fortalecer o engajamento das famílias exige que a escola vá além do convite e a participação. Né? Então, a gente precisa que eles venham, a gente precisa construir essas condições para que ele venha, para que ele encontre essa abertura quando ele vem para a escola. Que ele consiga conversar com a gente, que ele consiga conversar com os pedagogos, com o professor, né? Criando esses instrumentos e uma cultura que promova a corresponsabilidade. Pode falar, Suzete. Boa noite a todos. Boa noite. Com a fala aí Vai dos se colegas. aposentar, sabiam, gente? Que ela me deu uma notícia de que vai se aposentar. Entrei com o protocolo hoje. Chegou hoje, ontem no meu e-mail, né? Graças a Deus. Mas já era para eu ter ido, mas os professores me seguram. Mas dessa vez eles não vão aguentar. Eu vou dar minha participação, eu tenho uma forma diferenciada de ver, né? Até porque eu já fui política e isso nos dá uma visão. Se você olhar hoje essa cobrança da família na escola, eu vou lá na teoria na teoria de Saviani, ou mesmo de Paulo Freire, e vou usar uma frase que eles sempre usam quando eles querem falar sobre educação. Toda vez que a sociedade vai mal, né, quando ele diz vai mal, a evasão, por exemplo, na escola, a destruturação familiar, o desemprego, a questão da economia e tantas outras coisas, a escola é sempre chamada para responder, sabe? Então, eu ouço, vejo os e-mails, vejo todas as semanas então eu percebo assim, até que ponto só nós, professores, vamos conseguir mudar? Porque o que eu percebo hoje é uma família desestruturada, né? Quando eu fiz a semana D na família, foram os meus pais que sempre vão, né? Então eu fico pensando, por que mais uma vez a escola, né? Talvez eu não esteja ainda aqui para ver o que é que os estudiosos vão poder, os artigos científicos, o que é que eles vão poder fazer, né? Os PhD, ou mesmo doutores, o que é que eles vão poder nos retribuir em relação a isso. Só que eu estou bastante assustada, porque é mais uma responsabilidade que estão querendo colocar no nosso colo, como se nós fôssemos os responsáveis por toda a situação, da falta de interesse do aluno, da falta de responsabilidade, e dos pais também, né?
Então, eu fico muito preocupada e fico com vontade de chorar. Eu te digo assim, eu não consegui entender ainda. E nós, educadores, estamos aceitando mais uma vez, mais uma tarefa que não é específica da educação. Obrigada, professora. Obrigada, Suzete. Eu também acho, assim, que é mais... Até conversei com o meu chefe esses dias e falei para ele nessas buscativas que a gente faz, né? Porque o nosso maior problema é fazer essa buscativa e não ter retorno, muitas vezes, da família, né? Porque eles, às vezes, não respondem as mensagens, não atendem o telefone, você chama, eles não vêm. E aí é mais uma coisa para nós fazermos todos os dias, e provar que a gente está fazendo isso, né, todos os dias. E eu até sugeri, e a Dani é testemunha ali, que eu falei para ele, eu disse assim, olha, a gente tem que, o Estado tem que tomar uma atitude em relação a isso, não pode jogar tudo isso em cima da escola. Tem que fazer campanhas na televisão, tem que fazer alguma coisa envolvendo mais, porque está ficando muito para nós, né? Claro que nós vamos fazer, está aí para ser feito, a gente faz, porque nós somos guerreiros e a gente cumpre aquilo que a gente tem que fazer. Mesmo sobrecarregada, a gente vai lá e faz. Mas a gente precisa também desse apoio, né? A gente precisa de mais ações aí do próprio Estado para nos ajudar e não jogar tudo para nós fazermos, né? Então, eu sinto falta dessas propagandas na televisão, chamando a família para essa responsabilidade, né? O que eu percebo é que o processo ensino-aprendizagem é o que menos está importando no momento. Essa é a minha percepção. Porque, na verdade, a gente acaba se envolvendo com tanta coisa, né, Suzete, que o fato de estar lá acompanhando e verificando... Hoje ainda as minhas pedagogas fizeram um desabafo. Falaram assim, a gente não dá conta, é muita coisa para fazer no dia e a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, que é o pedagógico, né? Então, outra coisa que fora do nosso país, a gente vê, as escolas fora do nosso país tem muito pessoal, tem muita gente para trabalhar, e daí não sobrecarrega, as nossas equipes são muito pequenas e com muitas ações para fazer, né? Então, assim, a gente sabe que precisa de bastante melhoria, né? Que se a gente for começar a relacionar aqui, a gente não para nunca, né? Porque a gente sabe tudo que precisa, mas a gente sabe que o envolvimento da família é importante e é uma questão cultural mesmo, e que sozinhos nós talvez não consigamos, assim, chegar no ideal, mas talvez um pouquinho a gente consiga avançar, né? Pode falar. Renata. Só complementando o que a Suzete trouxe, eu acho assim, eu estou há pouco tempo, ela já está ali se aposentando, eu estou há pouco tempo na direção, mas assim, o que eu tenho ouvido, assim, dos pais, assim, é assustador, no sentido, já acompanhava, porque eu estou há muitos anos já no estado, mas não na direção. O que eu acho, assim, que não é uma questão cultural, e essa cultura só vai ser mudada, infelizmente, quando tiver o apoio que a gente precisa, não é só de divulgação, como você falou, acho que isso também é importante nas mídias, né, em todos os lugares, assim, que possa chegar realmente a todas as pessoas, mas é também uma cobrança real mesmo do comprometimento dos pais entenderem que a responsabilidade realmente é deles, né, porque assim, ontem a minha pedagoga mandou para mim, eu vou te encaminhar o áudio da mãe. A mãe respondeu para ela, ela chamou a mãe para ir, né, mandou uma mensagem que precisava que a mãe fosse à escola para ver sobre os trabalhos, o tipo dos trabalhos que o filho estava entregando, um aluno do 6º ano. A mãe respondeu, falou, não vou, não adianta me chamar, pode me encaminhar para o conselho tutelar, eu já conversei com o conselho tutelar, pode vir quem quiser, porque eu não vou na escola, não precisa mais me chamar. Então, assim, no 6º ano. Então, como que você ouve uma resposta dessa de uma mãe, sabe? Então, assim, e daí nós fizemos ali, eu montei um bilhete, coloquei a UECA, a lei do ECA, né, o artigo, não sei o que, não tá nem aí, entendeu? Então enquanto não tiver ali um rigor mais, assim, em cima do compromisso, da responsabilidade dos pais, a tendência é só piorar, porque é isso que os pais estão ensinando para esses filhos, os nossos alunos hoje, em pouco tempo, serão pais também, e os filhos deles serão piores do que eles são hoje, porque é isso que eles estão recebendo, né?
Então, enquanto não tiver isso, eu acho bem difícil. A gente faz tudo que é possível, mas eu acho difícil uma mudança real. E é o que vocês falaram, né? São famílias muito diversas, com situações muito diversas, né? Crianças sendo criadas só pelo pai, ou crianças sendo criadas pela avó, ou pelo avô, ou por alguém. Então, assim, famílias desestruturadas que lavam as mãos quando são chamadas à responsabilidade, né? Então, é bem difícil, a nossa luta é difícil, né? Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que fazer, né? É pouco que a gente consegue fazer, né? É pouco mesmo, diante de situações tão complexas. Mas a gente tem que ir lutando, né? Para tentar melhorar um pouquinho. Ó, 1% que a gente atinja, né? A gente já conseguiu alguma coisa. Bom, gente, então, agora, eu sei que é um assunto, assim, polêmico, a gente tem diversas situações, né? E para a gente não extrapolar muito, vamos continuar aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui um debate de ideias agora, tá? Que a gente vai participar de um debate de ideias sobre engajamento familiar. Então, vocês vão ter bastante que discutir aí nos grupos. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? A pergunta é essa: será que a gente consegue engajar as famílias quando atua de forma intencional? Será que a gente consegue isso? Então, eu vou abrir uma sala temática, tá? Então, vocês vão ter 20 minutos e vão ter 2 estudos de caso. O primeiro é o engajamento que funciona. O que a gente pode fazer que funciona? O grupo vai analisar um caso de sucesso, com pontos para problematizar. E o outro grupo vai fazer um engajamento que não acontece. Então, o grupo vai analisar um caso com dificuldades reais. Tá? Então, são dois grupos cada um, né? E daí a gente vai ter um retorno, daí a sala principal, com 15 minutos de socialização, tá? A sala 1 vai apresentar o caso A. Então, quem ficar na sala 1, tá? Eu vou compartilhar o documento do caso A. E aí vai ter lá, o que a escola fez que favoreceu o engajamento, por que essas ações funcionaram e uma proposta prática para ampliar o engajamento. A sala 2, que vai para a sala 2, vão estar com o caso B. O que está dificultando o engajamento? O que a escola ainda não percebeu? E um limite ou alerta importante sobre as estratégias de engajamento. Tá? Então, são 2 documentos, tá? Eu vou abrir primeiro as salas, depois eu posto o documento para você. Tá bom? Entendido? Muito bem. Então, já coloquei ali no chat, não esqueçam de eleger um redator e um relator, como de costume, tá? E eu vou para outra sala para me postar o documento para eles. Pessoal, ela passou a lista de quem ia ficar na sala 1, porque acho que tinham 10, né? Aqui tem 6. Eu não sei se sou eu que estou a mais aqui. Não, ela não falou quem ficaria. Não, né? Não falou. Acho que somos nós mesmo. Não sei se o grupo está todo.
Hoje eu também nem era para estar aqui, eu saí do hospital, Nossa. foi de atestado médico. Gente, o corpo padeceu. A gente segura, até que eu fiquei uma semana internada, desde semana passada. Saí só porque era Dia das Mães. Aí, Nossa Senhora. mas tá bom, vamos seguir. Gente, tá essa loucura para todo mundo. É semana D, é concurso D, é tudo quanto é Prova coisa. Paraná agora, fui buscar hoje no núcleo. Prova Paraná que a gente tem que buscar, que a gente tem que levar, que a gente tem que... Ai, Pesquisa do prato cheio. tudo. Tutora cobrando frequência. Inglês. Frequência. Tutora cobrando tudo, né? Cobrando É. índice abaixo, o aluno que nota é essa, que o professor fez, o aluno não está fazendo nada, enquanto não falar, ó, esse aluno que ele fica aí na casa dele, que a escola não serve para ele. É uma visão triste que a gente tem, mas seria a solução para nós. Se tivesse escola, Pedindo para lançar logo as notas para a equipe pedagógica do núcleo analisar, vocês também? Sim, isso já a gente tem a tutoria presencial uma semana e a tutoria online na outra. É a mesma coisa, todo mundo... É igual no nosso núcleo aqui. Deve ser tudo padrão. É o padrão. Padrão, Tá bom, e tá ficando gravado. Mas qual que é o nosso estudo? Tá lá? Tem que voltar? Compartilha a tela. Aqui, Eu quero. Compartilha que eu estou no celular. Nossa, é a sala 1. tem que colocar o nome do grupo? Uhum. Não veio o lugar aqui, mas deve ter, né? Acho que deve colocar o cursor, tá ali em cima, ó. Uhum. Fale os nomes aí para mim, por favor. Ó, Renata, Cristiane, Suzete. Escrever algum errado, me fala aí. Quem? Silvério. A Rodineia e Viviane. Rodineia tem acento? Opa, não. Tem acento. E Viviane. O nosso é o que deu certo, né? Caso A, funciona, mas por quê? A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Situação apresentada. Uma escola identificou baixo acompanhamento das famílias na aprendizagem e decidiu rever suas estratégias. O que a escola fez? Criou encontros curtos e objetivos, 30 minutos. Passou a apresentar exemplos concretos de atividades dos estudantes. Orientou a famílias com ações simples, como perguntar sobre o dia na escola, acompanhar as tarefas, estabelecer uma rotina de estudos. Criou um canal direto de comunicação, WhatsApp, com devolutivas frequentes. Resultado após 3 meses, aumento da participação das famílias, maior retorno dos estudantes às propostas escolares, estudantes mais organizados e autônomos. Ponto de atenção, ainda há famílias que não participam. Leiam o caso e discutam coletivamente. Quais ações da escola favorecem o engajamento das famílias? Por que essas ações geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias? O que ainda pode ser melhorado ou ampliado? A primeira parte é essa. Depois, proposta ao grupo. Uma ação prática para ampliar o engajamento das famílias. O que fazer, como, quando. Para o momento coletivo, retorno à sala. Preparem o grupo, apresentar suas ideias em até 3 minutos. O que a escola fez que favoreceu o engajamento das famílias, porque as ações funcionam no contexto apresentado. Apresente uma proposta prática para ampliar ainda mais esse engajamento. Lance a seguinte pergunta para outro grupo. O que a escola poderia fazer diferente na prática? Isso é tudo que a gente tem que responder. Tanta coisa, né? Pois é. Pensa o de hoje. Uhum. Vamos, quais ações? Da escola favorece o engajamento das famílias. Não, a interação, né, da família e os alunos, né? Mas não fala como, né? Eu só li as ações simples, que foi perguntar.
Eu acho que aqui o que sei lá, pode ser essa ação, como você falou, né? Ser A simples, interação, né? encontro curto e objetivo, né? Interação com Sim. encontros curtos e objetivos, né? Eu acho que ali, esses encontros curtos ali, poderia ser palestras temáticas que fossem sobre o tema de fortalecimento de relação família-escola, né? Alguma coisa assim. Né? Daria, Uhum, pode por isso? pode. Mas quais ações da escola favoreceram? Então, ali é porque assim, se você faz o encontro curto, o pai fala, nossa, eu vim aqui só para isso. Então tem tudo isso. Se faz aquela reunião longa, nossa, Nunca mais acabou, não tem fim. é tudo. Se você coloca uma apresentação do aluno, aí vai o outro dia o outro pai lá falar, por que meu filho não apresentou? Então é tudo, sempre vai ter uma coisa assim, tá bem complicado, mas ali acho que ações pelo estudo de caso, né? Então é isso que a mesmo. escola fez. Então, acho que a gente tem que colocar ali que a escola usou a prática do encontro de uma forma Rápida, objetiva, né? clara. Esses encontros rápidos. Isso. Com temas pertinentes, né, à melhoria da educação. Geralmente eu faço as reuniões 6 horas da tarde. Que é o horário que os pais estão saindo do trabalho e inicia às 6 e termina às 6h30. Entendeu? Aí de manhã a gente faz às 7, que a maioria entra às 8. Também Então, dá certo. recolhe os alunos, né, faz a formatura e já começa. A gente faz Muito essa bom. ação. E à tarde é no término, quando eles saem do trabalho. Eu acho que tem que colocar também nessas ações o grupo de WhatsApp, né? Porque hoje, queira ou não queira, o WhatsApp é o meio de comunicação mais rápido e acessível. Porque o telefone, o telefone dele é só funciona no Wi-Fi. Né? Que o Wi-Fi todo mundo tem. Então, você não consegue uma ligação. O número não existe, é só o número do WhatsApp. Então, usou como uma ferramenta simples, mas que ela alcança o objetivo, né? Porque essas ações geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias. Porque houve compreensão da importância, né? Da participação da família. Sempre vai ser aquele que precisa, o que precisa não está, mas o que Isso. E também dá para colocar que encontros curtos favorecem o engajamento das famílias, né? colocou no... E quanto mais curto, mais rápido eles participam, porque eles não querem ficar 1 hora na escola, né? 30 minutinhos é excelente para um pai, né? Está sempre com pressa. E a objetividade, não é, Silvério? A objetividade. Geralmente os pais estão voltando do trabalho, estão cansados, eles gostam de algo mais objetivo, mais claro, né? Mas eu acho que a 2 é isso mesmo. Né? Que houve essa compreensão. Senão vai ficar redundante. Que ainda pode ser melhorado ou ampliado. É porque ele fala que nem todas as famílias né, foram atingidas ali, né? Então, teve famílias que não participaram. Então, o que pode ser melhorado? Ampliar para aquelas famílias que não tiveram uma participação efetiva. Tentar direcionar, né, algum trabalho, alguma reunião somente para essas famílias. Buscar atingir, né, essas famílias, né? Envolver. Pode ser assim? Buscar atingir e envolver as famílias que de início não participaram. Não participaram das ações, né?
Uma coisa que a gente fez também, a gente começou a colocar os próprios pais para darem bons exemplos na escola também, sabe assim, o que ele faz em casa que pode ser feito para todo mundo, sabe? Legal. Começou a convidar os pais para serem palestrantes. A gente podia pôr isso aqui, ó, proposta ao grupo, uma ação prática para ampliar o engajamento das famílias. Isso. Exemplos práticos, né, de boas ações da própria família. Legal. Ou então das profissões, né? Da profissão Sim. de cada um. Legal. Dos pais, né? É. Como conseguiu, né, chegar a ser um profissional, né? Sim. Mas a maioria vai dizer que nunca foi para a escola e que o filho tem agora a oportunidade de estudar e não estuda. Na minha escola é sempre comum isso, na de vocês também? É. Eu acho que o que a gente usa muito, o que a gente procura ali na escola, é os valores de família mesmo. Porque eu tenho a mãe que ela é mãe solo e que o filho dela tem as boas notas na escola. E o dia que a gente fez os pais participarem de uma aula com os professores, ela foi aluna da escola, aquele professor deu aula para ela, e ela fala que o conhecimento que hoje tem a tecnologia na escola, mas que naquela época era só o caderno e o giz, né? E hoje eles têm tudo, a praticidade é muita, e eles não dão valor, né? Então foi assim, foi um depoimento de uma mãe, né, explicando que ela lembrava do conteúdo que o professor tinha ensinado, foi algo que foi legal também. Pode ser então, exemplos das vivências dos Das pais. vivências, né? Das vivências familiares quando os pais eram estudantes, né? Das vivências do tempo de escola dos próprios pais. Como fazer, né? Nesses encontros, convidar os pais para os encontros, né? Geralmente eles aceitam. Dividir por turmas, né? Pode Uma ser. turma de cada vez. Então, dar continuidade nesses encontros mais curtos, né? Sim. A gente falou que agora a gente quer convidar o pai para dar uma aula. Para ele estudar um conteúdo e ele dar uma aula em sala. Já pensou? Usar uma plataforma. Gente, deixa eu passar uma informação aqui. O grupo de gestores aqui do Núcleo de Maringá, diz que veio um aumento grande no salário, vocês viram isso? Não, falaram que veio um aumento. Não, eu estou num grupo lá que, quando eu assumi o concurso lá em 2015, tem esse grupo ainda, e aí tem um pessoal que consegue ver diz que entra no portal, aí onde está 4, coloca 5. Eu consegui, Suzete. Conseguiu? E como mas você fez, Cristiano, que eu estou tentando, vou tentar agora. Tem que abrir uma aba anônima, aí você consegue. Mas a diferença foi de R$500. Teve uma ou outra diretora que está falando que ganhou o dobro, mas a gente não sabe por que ainda não. Eu queria ser uma dessas duas, mas não fui. Mas tá, eu estou com ele aberto aqui, ó, meus comprovantes. Aí eu abro. Você tem que abrir lá no computador, lá em cima, uma aba anônima, daí você tem que... é no computador, é que eu não vou conseguir. No celular não dá. Tá bom. Foi você que falou comigo hoje? Não, eu não. Então tem. Vai, quando fazer... Olha, a gente vai ter... Fazer um cronograma, né? De acordo com o cronograma das ações, né? Quando fazer ali. Vou por aqui turmas específicas, né? E agendando e tal, né? Nossa, tem 4 minutos, a gente ainda está na proposta ao grupo. Tá. Então, quando fazer, de acordo com o cronograma. De acordo com o cronograma estabelecido. Organizar um cronograma. Esse ficou bem grande, tem muita coisa.
Tá, o próximo agora. Acho que acabou, não acabou? Não, para o momento coletivo, apresentar... Ah, tá. Acabou. É só apresentar, né? É? O Silvério apresenta ou a Renata apresenta, Cristiane? Apresenta, gente. Tanto faz. Então, pode ser? Daí eu escrevi, então a outra apresenta hoje. Não, É só beleza. isso aqui, ó. Daí, Cadê o Silvério, que não abriu a boca ainda? É ele. Então, ele apresenta. É, ele tá aí? Suzete não conseguiu ver, então, quanto que teve de aumento, Suzete? Ah, eu não vi. Eu tô Eu sem já deixo computador. para a Cris eu vou tentar ver agora. Você vai aposentar a partir de quando? Eu... chegou o protocolo ontem, 4 meses, né? Ah, da minha secretária foi 1 mês. É? Nossa. Aham, foi 1 mês. Ela só mandaram ela tirar as férias, mandaram ela antecipar as férias dela. E aí terminou as férias, já estava assinado, ela mandou o papel do Rony. Eu, desse padrão, eu não tirei licença prêmio, então vai ficar mais 2 anos. Ah, então tudo continua. Não vai se livrar. Vai continuar firme e forte. Ai, bem que eu gostaria de aposentar também. Isso eu acho que eu não conto mais com isso, porque... Eu conto, eu tenho 28 anos. Não, eu só tenho 10 do estado. Eu tenho 28. Eu Vamos tenho dizer, amor? 24 de prefeitura, mas eu não incorporei do estado, né? Não compensa. Depois da mudança da lei, não compensa. Eu vou jogar fora 24 anos de serviço. Ah, Então eu vou trabalhar muito ainda. Eu tenho 22 do primeiro padrão, Ah, e o segundo eu assumi agora nesse de 2023, que até hoje eu não sei por que eu assumi. não dava para você fazer a dobra? Não, porque daí a gente não tinha vaga garantida, né? Ah, Acabei não tentando a dobra, tanto que não saiu nenhuma vaga para minha cidade, para Matinhos não tinha nenhuma vaga de eu dobra. consegui a dobra. Ah, eu não consegui. Eu consegui. Esperei tanto essa dobra e daí não consegui. Eu também assumi o concurso 2023 Pois é, até hoje eu não sei por que eu assumi. e eu acabei... Aí a dobra veio antes do meu chamamento. Ai, que bom. Aí Eu já tinha assumido fazia 2 anos já. Não, que aqui pedagogo tinha muito. Não, mas para mim de qualquer forma, se eu não tivesse assumido, eu não tinha dobrado, porque não tinha vaga também. Que lá eu sou a única pedagoga do município. Ela colocou caso 2, sala 2. Nós vamos ter que clicar nesse link ou não? Não, né? Vamos ficar na sala mesmo. Não, a gente é a sala principal, a gente continua. Ali é só para ter o estudo de caso que a gente tem que colocar no portfólio depois. Ai, seguimos. Tô tentando abrir o Lerite aqui, mas não consegui. ele só dá para ver o mês seguinte se não tiver na sua conta. Tem que ser uma aba anônima. Bom, pessoal, então vamos lá. E vamos começar com o pessoal da sala principal mesmo, né? Eu queria começar pelo Rony, depois acho que vamos começar pelo caso que deu certo, né? Que o caso A deu certo, o caso B não deu, né? Mas não tem problema. Já está aí compartilhado, então quem que vai apresentar aí da sala 1? É o Silvério? Eu ouvi falando que o Silvério... É o Silvério, que ele fica, que nem diz o outro, mocosado. Então, estava mocosado. Então vai lá, Silvério. Então, vamos lá. Vocês querem subir o slide aí para o início, para nós comentarmos sobre o nosso caso. Então, no nosso caso, nós temos uma escola que identificou o baixo acompanhamento das famílias na aprendizagem e decidiu rever algumas estratégias, né? Então, o que a escola realizou? Ela criou encontros curtos e muito objetivos, ou seja, buscando essa maior participação dos pais para que eles não ficassem
tanto tempo numa reunião, ficar aquela reunião cansativa, prolongada, e assim almejar um aumento da participação. Nesse momento, então, foi orientado as famílias a perguntar sobre o dia a dia na escola, acompanhar as tarefas dos alunos, estabelecer uma rotina de estudos, e também criou um canal direto de comunicação, né, no WhatsApp, para dar essa devolutiva para todas as famílias. Nesse momento, então, ocorreu um resultado positivo, né, nesses 3 meses, né, a participação das famílias aumentaram, também tivemos um retorno muito propositivo dos estudantes em relação à participação escolar, ao seu engajamento, e, claro, dessa forma, famílias juntas, estudantes comprometidos, teve mais organização e autonomia dos próprios estudantes, que é aquilo que a gente sonha na escola. Por isso, o caso 1 é maravilhoso, né? Tudo funcionando perfeitamente. Mas, no nosso ponto de atenção, também tem algumas famílias que não participam, né, desse engajamento. Então, buscar também saber por que essas famílias não participam e como que a gente pode fazer essa situação. Então, continuar com esses encontros curtos, mas, quem sabe, então, colocando os pais para participarem dessas ações na escola, né? Porque se os pais puderem contar um pouquinho da história deles, ou então trazer alguns temas bem relevantes para a comunidade nesses encontros de 30 minutos, haverá uma maior participação da comunidade escolar e, assim, a gente consegue alcançar mais pessoas, maior participação dos pais. Nesse momento, então, desenvolver um cronograma, né, seja ele mensal dessas reuniões ou quinzenais, né, dependendo da realidade de cada escola, e para facilitar esse desenvolvimento das atividades. E então seria mais ou menos essa nossa participação. Essas ações, claro, fazendo um resumo final, né, elas funcionam perfeitamente aqui no papelzinho. A gente sabe que no dia a dia da escola a gente tem sempre algumas situações que você tem que planejar dessa reunião, contudo, muitas vezes acontece de ter um incidente na escola, um professor que falta, ou alguma outra situação que nós, enquanto gestores, temos que, às vezes, destinar um pouquinho a mais de tempo para resolver essas situações que são mais urgentes e acaba passando para um pedagogo ou para alguém da equipe conduzir as reuniões ou até mesmo outras situações, o que acaba, às vezes, gerando alguns conflitos e acabamos perdendo um pouco do engajamento dos pais. Mas, no sonho ideal do nosso caso 1, a escola conseguiu superar seus desafios e funcionar perfeitamente. Muito bem. Agora tem uma pergunta ali que é para o grupo 2, né? Diante de todas essas ações bem-sucedidas que foi feitas, né? O que a escola poderia fazer diferente na prática? O que mais que poderia ser feito aí, que vocês poderiam contribuir para o grupo da sala principal? Quem que gostaria de compartilhar alguma ideia a mais que também funciona na sua escola, que já funcionou e que não foi feita aí nesse momento aí, por esse relato do caso bem-sucedido? O que mais que a gente pode fazer? Suzete, você que é bem experiente. Já foi todas as minhas ideias já no primeiro. O que mais poderia ser feito? O que mais que poderia ser feito? Pelo menos uma vez por ano eu faço gincana, né, dos alunos junto com os pais. Aí tem o interclasse e nós convidamos os pais para participar. Como sempre, não são todos, mas 40%, nem sei te dizer quanto. É bastante produtivo, tirando as outras ideias que nós colocamos. Nós convidamos sempre, né, os pais para cantar o hino, não todos os dias, mas nós intercalamos. Segunda uma turma, terça outra, quarta outra. Mas é como eu digo, são sempre os mesmos, né? Ou é a avó, ou é a tia, quando a mãe não vai, mas está mandando alguém, né? E eu sempre aproveito a formatura para fazer a fala. Depois do canto hino, eu sempre falo, cada dia eu levo algo de diferente para eles e para a família, responsabilidade, pontualidade, desempenho. Então, eu tenho uma fala que eu digo sempre, todos os dias, para os meus alunos: vocês serão o que vocês quiserem ser, né?
Então, eu acho interessante. Tem dia que não vai ninguém, mas tem dia que aparece 10, né? Outros 15, outros 5, mas é um trabalho lento que dá resultado, pelo menos para aqueles que vão. Ah, uma ideia boa, né? Uma ideia boa. Alguém do grupo 2 poderia sugerir alguma coisa diferente? Ana? Eu comentei com as meninas que nós fizemos o chá das mães com as turmas dos terceiros, porque a frequência está baixa nos terceiros anos. E daí uma mãe que a gente sempre entra em contato para falar do atraso da filha e nem respondia, ela apareceu. Então, assim, foi um momento que teve um lanche comunitário, as alunas e alunos queriam fazer uma apresentação, fizeram mensagem em vídeo para as mães, e nós aproveitamos o momento para falar dessa frequência. Então, foi um jeito diferente de abordar o ponto de atenção ali dos terceiros anos. Muito bem, olha aí, viu? É só apertar que saem umas ideias legais aí. Muito bem, obrigada, Ana. Então, agora vamos compartilhar, então, o da sala do caso B. Quem que compartilha? Querem que eu compartilhe? Vocês que sabem. Pode compartilhar, prof. Ah, já foi lá. Ótimo. Obrigada, Ana. Tá, então, a primeira questão ali, o que está dificultando o engajamento das famílias, né, na nossa situação, mas você precisa ver o caso, prof, desde o início. É a Ana que está compartilhando, sabe? Vou colocar para eles. Aí, Ana, é isso mesmo. Tá. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Então, a seguinte situação foi apresentada, né? A frequência, a escola enfrenta baixa a participação das famílias. E o que tem acontecido? Reuniões com pouca presença das famílias, comunicação centrada em avisos e cobranças, professores relatam falta de apoio em casa e as famílias dizem não saber como ajudar os seus filhos, né? Até o momento, a ação da escola foi reforçar mensagens sobre a importância dos estudos e convidar para reuniões. E como resultado, pouca mudança, né? Pouco sucesso, engajamento. Além de estudantes com dificuldades que continuam sem apoio consistente. E aí nós colocamos abaixo um pouquinho isso. O que está dificultando, então, né? Aí nós percebemos assim que a comunicação centrada nos avisos e nas cobranças precisaria ter uma estratégia diferente, mudar a estratégia para que ficasse tão maçante, né? Só cobrança, só cobrança. Então, pensamos em modificar essas estratégias para tentar resolver o problema, né? Com estratégias de comunicação mais assertiva e cobranças feitas de uma forma diferente, engajar mais, né? Para tentar diminuir esse maçante aí só da cobrança, né? Então, para sanar o problema. E a escola percebeu, então, que a abordagem está mais afastando do que acolhendo, né? A forma como está sendo feita. Então, precisa mudar a estratégia, né? Ah, ali, volta um pouquinho. Volta isso. Até que ponto a responsabilidade, então, é da escola? Na medida em que a família, né, deixa de cumprir com o seu papel, ela não dá conta de fazer esse trabalho, esse incentivo, isso vai ficando a cargo da escola, né? Vai aumentando a responsabilidade da escola. E a função, né, de engajamento, então, recai sobre a escola.
né? Então, a família, ela enfraquece, né, no seu papel e a escola precisa assumir mais esse papel, né? Aí, no alerta é importante ali, um limite ou cuidado ao pensar estratégias de engajamento. Aí nós teríamos que definir 2 critérios para avaliar boas estratégias de engajamento familiar. E no primeiro, nós discutimos sobre identificar os pontos de atenção, primeiramente, né? Primeiro, fazer a identificação desses pontos de atenção, e pensar para cada um deles uma estratégia diferente, né? Diversificada. E, em segundo momento, direcionar essas estratégias de forma que essas orientações se façam de maneira mais acolhedora e mais humanizadas, não somente através das cobranças, como foram feitas através de mensagens, convites, né, só para os problemas. Então, mudar essa ação, essa estratégia, e pensar de uma forma mais humanizada de engajar. É. Está Sim, daí dificultando, que a escola ainda não percebeu. Lance a seguinte pergunta para o outro grupo. Isso funcionaria em qualquer contexto, pessoal? Será? Por quê? Seria diante do que a gente elaborou. o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que isso funcionaria em qualquer contexto? O que elas colocaram ali como ponto de atenção, o que é, né, deixar de fazer essas cobranças, né, fazer uma abordagem mais humanizada, incentivar a família a vir para a escola. Vocês acham que isso funcionaria em qualquer contexto, em qualquer uma das nossas escolas? Bom, acredito que cada escola tem sua realidade e uma particularidade, né? Até a nossa colega comentou anteriormente que ela saiu de um núcleo e foi para outro e já percebeu uma mudança bem significativa nessa questão da frequência, por exemplo. A gente sabe que teremos escolas que vão ser um problema maior a frequência, né? Outras nós teremos um problema maior no engajamento das famílias, e assim cada uma tem as suas próprias problemáticas para se resolverem, né? E quando a gente vai passando o tempo na escola, a gente vai compreendendo que a nossa própria escola é diferente da escola do vizinho, que está ali próxima do nosso bairro, né? E lá também tem problemas e são, às vezes, diferentes dos nossos, né? Nós temos muitos professores que compartilhamos com outras escolas e eles trazem para a gente, né? Olha, mas naquela outra escola funciona dessa forma. A gente tenta abordar, tentar fazer desse mesmo jeito, dessa mesma aula, e na nossa escola não funciona. Então, às vezes, as estratégias, elas mudam muito, e esse olhar que a gente tem que ter é diferente, né? Uma visão mais holística, né? É justamente para poder perceber quais ações a gente consegue efetivar na nossa escola e que vão dar certo. E por isso que eu acho muito bacana estar aqui no Diretor Formador, porque assim eu conheço várias pessoas, né, vejo vocês de diferentes núcleos, diferentes áreas, cada um de um canto, e a gente consegue compartilhar muitas visões, muitas diferentes ações que são realizadas, embora os problemas que temos nas escolas são semelhantes, né? Não muda muito a diferença de um para o outro, mas as ações que funcionam na escola de um colega é diferente da do outro. E eu acho esse uma das melhores coisas que a gente tem que aproveitar aqui nesse nosso contexto. Isso aí, Silvério, muito obrigada. E é assim mesmo, a gente tem que adaptar cada um à sua realidade, né? Mas essa situação do você acolher os pais de forma mais humanizada, né? De forma mais... porque quando a gente chama só para reclamar, só para falar mal, ele acaba parando de vir, aí que ele se distancia. Então, a gente tem que deixar de chamar atenção? Não, a gente tem que continuar.
É como se a prática, o exercício que a gente faz no feedback com os professores. A gente tem que apontar os problemas? Tem, mas a gente tem que ser sutil, né? E saber apontar de forma, assim, mais afetiva, se colocando no lugar do pai, né? Para que ele não fique relutante na hora que a gente convide ele para vir da escola, porque ele já vai dizer assim, não, vão me chamar lá para reclamar mesmo, para aprontar problemas, nunca me chamam por outra coisa, né? Então, a gente tem que ter momentos para conversas duras e momentos para também para dar uma agradada, porque senão ele vai se distanciar cada vez mais, né? Então, as nossas ações ali da primeira semana era mais com esse objetivo de acolher, né, de agradar e não de apontar os problemas. Agora, na semana D, já, a gente está focando mais em alguns problemas, né? Em problemas pontuais. Então, cada um vai saber encaminhar da sua maneira, mas a gente tem que dosar, né? Tem que dosar para não afastar, né? Ai, que legal, o chá das mães foi na família D. Legal. Então, é uma ideia aí para a gente fazer, né? E ainda foi meio perto do Dia das Mães, né? Então, acabou, né? Uma coisa colaborando com a outra ali, né? Então, nós fizemos o socializando, né? E o que aprendemos com esse engajamento familiar? Quando que ele funciona? Quando a escola cria espaços de escuta, estabelece comunicação clara e acolhedora e reconhece as famílias como parceiras no processo de aprendizagem, né? Os limites do engajamento. Quando a relação se limita a cobranças, só cobranças, né? Comunicação unilateral ou ações pontuais, sem considerar a realidade e a voz das famílias. E a gente precisa entender como que eles vivem, qual que é a realidade, né? Como que eles acompanham. Então, a gente tem que ter essa abertura. E o que transforma? A construção de vínculos de confiança, a intencionalidade nas ações da escola e a promoção de corresponsabilidade, com famílias participando de forma significativa da aprendizagem dos estudantes. Então, aqui é uma síntese, né, do que a gente acabou de ver. Agora, lá no portfólio, vocês vão registrar no slide referente a este encontro, ao quinto encontro, né, as suas reflexões. Então, vão ter 3 questionamentos. Provavelmente, vocês vão ter que desdobrar esse slide, porque são 3 questões que talvez não sirva ali a resposta em cada um. Mas aí vocês duplicam, eu coloquei um e vocês podem ir duplicando. Então, a questão 1, em qual nível de participação as famílias da sua escola se encontram predominantemente? Elas se encontram no nível básico, na ativa ou na corresponsável, que a gente viu lá atrás, né? E quais evidências você tem para sustentar essa análise? Como que são, né, as famílias que você acha que ela é básica, que ela é ativa ou que ela é corresponsável? Qual que é a principal barreira ao engajar as famílias na escola hoje? Qual que é o obstáculo que a gente encontra? E por que você considera isso prioritário? E a questão 3, que mudanças práticas você pode liderar para avançar na corresponsabilidade com as famílias? O que a gente pode fazer? E como colocá-las em ação? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês irem lá, já ir dando algumas pinceladas lá nos slides, duplicando, para a gente não passar muito do horário, tá? Daí a gente volta já para finalização.
Pessoal, então, aí também nesse slide, vocês vão linkar os dois casos, tá? O caso A e o caso B. Eu coloquei os dois no chat e também coloquei os dois lá no WhatsApp, tá bom? Se alguém for colocar depois, tá tudo lá. E aí, aqui é para uma tarefinha já para o próximo encontro, tá? Então, também coloquei no chat e também coloquei no WhatsApp o link com essa tarefa, tá? É um forms ali que vocês vão preencher respondendo essas questões baseadas na recomposição, na avaliação diagnóstica, na verdade, que saiu o resultado lá no CAED, né? Que a gente, todos aí já devem ter olhado, porque vai ser tema da formação, né? Do replanejamento dessa semana. Então, aqui ele está dentro da página do CAED, então ali tem a figurinha, né, da página, onde que a gente vai, lá em resultados, para conseguir esses dados ali. Então, a gente acessa a página do CAED, vai em resultados, e daí, com esse forms, a gente vai responder. Me chamou a atenção positivamente, né? Você vai analisar e vai ver o que foi bom no resultado, o que foi positivo nesse resultado, o que chamou a atenção. O que deixou você preocupado, o que nos deixou preocupados, tá? Qual que é a turma que é ponto de atenção? Então, vai analisar lá, tipo, eu tenho 2 sextos, 2 nonos, 2 terceiros, a minha escola, por exemplo, eu tenho 2 de cada. Eu vou analisar as 6 turmas, né, em português e em matemática, e vou ver o que me deixou preocupado ali. Qual que é a turma que é ponto de atenção dessas aí? Qual que é o componente curricular que mais me preocupa em relação aos níveis de aprendizagem? É matemática ou é a língua portuguesa? Tá? E as habilidades, elas sempre estão embaixo ali, né, as habilidades com os descritores, para ver quais que não foram consolidadas nesse componente. Quais são esses descritores, para a gente poder já fazer esse trabalho, né, e linkar daí no próximo encontro, tá? Então, tá lá esse form, para vocês já trazerem para a próxima aula, certo? Alguma dúvida? Então, para encerrando o nosso encontro de hoje, a escola ideal é aquela onde as crianças aprendem aquilo que os pais não sabem ensinar, mas que a vida exige que seja aprendido. Então, se a gente tivesse só esse objetivo, né, gente, de ensinar só aquilo que os pais não sabem ensinar, os conteúdos, né, seguir o currículo, mas eles vêm para a escola e a gente tem que ensinar muito além daquilo que a gente se propôs, né? A escola funciona de forma bem diferente disso daqui. Então, não é o ideal, né? A gente teria que ter uma escola ideal, se fosse ideal, seria assim, né? Que a gente cumprisse realmente, como a Suzete falou, o nosso papel de ensino-aprendizagem, né? E não todo o resto que vem junto com isso. Pessoal, eu desejo vocês aí um ótimo restante de semana, tá? Não sei se o frio vai embora, vai continuar judiando de nós aí. Aqui, frio e chuva, meus alunos todos abandonaram essa semana, estou de cabelo em pé, então acredito que a maioria está vivendo isso. Mas, independente disso, tá? Tudo de bom aí o resto de semana para vocês, tá? Fiquem com Deus, qualquer coisa me chamem no WhatsApp e a gente se vê terça-feira que vem, tá bom? Deixa eu tirar uma foto, eu vou parar de compartilhar aqui, porque semana passada eu esqueci, gente do céu. Então, espere aí, vou tirar uma foto. Sorriso! Então, é isso, gente. Muito obrigada por hoje, tá? A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Ô, Suhaila. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Suhaila, eu vi o diretor, né, eu assumi faz 2 meses a direção.